Sinal de internet na vida de nômade é um desafio à parte. E se eu quiser falar com outros nômades, então... Te impacta no roteiro, né? A gente se conheceu em São Paulo, a gente morava em São Paulo. A gente não te ouve, eles não estão ouvindo. Alô? Agora veio. Fred, Letícia, tudo bom? Oi, Aline, tudo bem? Oi, eu sou a Aline Sena e eu falo sobre vida nômade. Hoje eu vou falar com o pessoal do Três Mochilas pelo Mundo. Eles são nômades e desde o início da quarentena estão em Paraty. Antes trabalharam muito por suas carreiras profissionais, mas em algum momento aquele modo de vida parecia não fazer mais sentido. Sempre tem algum receio, né, de largar tudo, mas com o tempo essa vida profissional ela foi perdendo um pouco do propósito para a gente, aquele tipo de trabalho que a gente fazia. O trabalho estava lá, ele era interessante, a gente poderia continuar construindo coisas naquele ambiente, mas já não tinha mais um tesão para construir coisas ali, assim, o propósito estava diminuindo. Então, apesar, se a gente olhasse para trás, a gente via muita coisa construída, quando a gente olhava para frente, não dava vontade de continuar empilhando carreira naquilo e colocar mais conquistas e conseguir um cargo a mais. Esse sonho já não batia com a gente, não era o que a gente sonhava, né? Então, não foi difícil largar, não. Foi difícil se organizar para não depender desses empregos, mas na hora de sair de fato, aí falar um alívio, missão cumprida. No final das contas a gente até adiantou, porque a gente, quando surgiu a ideia de virar nômade, eu estava grávida e aí a ideia era a Beatriz nascer e tomar todas as vacinas, não sei o que, então a gente tinha se planejado para sair quando ela tivesse com 1 ano e meio. Hey! Hey! Quando eu voltei de licença, a gente falou, não, vamos adiantar esse negócio aí. E a gente saiu quando ela tinha 11 meses. Que no final a gente acabou adiantando mesmo. É muito diferente, né? E você fala que você vai sair com um bebê, né? Aí o negócio fica pior ainda. E a gente já tinha largado tudo uma vez, a gente saiu para dar uma volta ao mundo, a gente já tinha largado emprego, largado casa, só que era uma viagem para durar 1 ano. E durou 1 ano, né? Então tinha data para voltar, a gente guardou nossas coisas num guarda-volumes. Quando a gente tomou essa decisão, a gente estava numa situação parecida, eu trabalhando com consultoria, numa empresa de planejamento, e a Letícia trabalhando numa empresa grande. A gente conseguiu ser muito feliz, fazer muita coisa com muito pouco dinheiro. A gente não precisa ficar tão preso no esquema empresa que garante o salário, que aí você vive numa cidade cara e tem que pagar para viver naquela cidade cara, acaba tendo hábitos caros e fica correndo atrás do rabo o resto da vida. A gente sabia que, olha, a gente quer sair disso. E depois que a Beatriz nasceu, a gente meio que teve mais certeza de que ia fazer e precisava fazer logo, porque se a gente esperasse ela começar a crescer, aí vem escola, vem outras questões que vão acabar prendendo a gente em algum lugar de novo. E perder essa etapa da vida dela, né? Essa primeira infância, que é tão importante a gente estar próximo, né? E é tão gostoso pra gente estar próximo. A hora era agora. Que hoje a gente sabe que em algum momento a Beatriz vai precisar parar um pouco, mas a gente tem uma perspectiva de que o novo estilo de vida é para sempre. A gente vai precisar ajustar ele, talvez, em algum momento, ficar menos nômade, mas a gente não quer voltar para o sistema. Mas acho que a dificuldade grande também, nem todo mundo percebe quando a gente faz essa mudança de vida, é o fato de criar uma criança longe de amigos, pais, tios, creche ou qualquer outra rede de apoio. A adaptação é muito nossa de ser o cuidador 24 horas por dia. A gente já sentia que em algum momento, quando a gente começava a empacotar, né, arrumar as mochilas para ir embora, que ela já ia percebendo. E aí, quando ela começou a falar, ela já começava, dava tchau pro ventilador, começava a dar tchau para casa, assim, já meio que já entendendo que agora a gente vai para o próximo destino. Perguntar, mas você não acha que a criança sente falta da estabilidade, de estar sempre no mesmo lugar? Sim, eu desconfio que a estabilidade que uma criança precise mais
é a harmonia em casa, é a estabilidade dos presentes, dedicando tempo para ela. Acho que isso tem um impacto para ela muito mais significativo do que dormir sempre debaixo do mesmo teto. Isso ela se adapta muito rápido a novas casas. Acho que ela não se adaptaria facilmente a ficar longe da gente, assim, de repente. Perfeito. E vocês tiveram uma renda, uma reserva, e aí vivem disso? Ou vocês fazem consultoria, vocês têm trabalho remoto? Como funciona? A gente continua trabalhando com o que eu trabalhava de consultoria, mas são alguns trabalhos, não é um emprego, mas é uma coisa que traz uma renda. Como ela não é fixa, né, não é garantida, agora, por exemplo, na quarentena tá tudo muito devagar, a gente conta com uma reserva que é para usar se for preciso, mas a nossa ideia não é queimar a reserva, né? A gente não quer evitar. A Letícia tem um apartamento em São Paulo, de quando ela morava lá, que ele está alugado, é mais uma renda, e aos poucos a gente quer construir outras formas de renda que estejam mais próximas do nosso estilo de vida atual. E que sejam, né, mesmo que não seja uma única fonte que garanta, mas pequenas coisas que possam ajudar, né, que vão se somando e no final a conta fecha. O que fecha a conta para nós mesmo é procurar viver relativamente barato, dentro do possível, dentro de cada lugar, mas não gastar muito. Isso é o principal. Gastando menos a gente não precisa ter uma renda tão grande, mas aí a gente quer construir algo que sejam várias pequenas rendas que a gente possa ficar mais tranquilo. Uma coisa legal desse estilo é que a gente pode ir para países que o custo de vida é mais baixo do que no Brasil, né? Era algo que a gente estava pensando, esperando a Beatriz crescer um pouco, porque aí em geral são países na Ásia. Indonésia, Tailândia, aí Vietnã, Laos, essa região toda é muito mais barata, é uma região que dá para a gente fazer o dinheiro render mais, né? Então é algo que a gente, passando essa confusão toda de Covid, acho que é a região que a gente vai acabar indo para fechar melhor essa conta também. Usar, né, esse conceito de geoarbitragem, né? Ganhar numa moeda mais forte do que a que você gasta. Que tá difícil, né? Ela desvalorizou demais, né? Então, não tá tão fácil para um brasileiro fazer isso. Mais fácil para o inglês. E é até uma coisa que... como que uma família nômade, de repente, agora vai ter que ficar parada, né? Quarentena, assim, como que o fato da gente não ter uma casa fixa fez com que a gente pudesse estar muito melhor do que se a gente estivesse na nossa vida antiga, trabalhando num apartamento no Rio, e hoje a gente está aqui nesse paraíso, né? Que é uma casa super gostosa, com um jardim maravilhoso, podendo realmente se dedicar a cuidar da Beatriz e cuidar da gente, né? E não... Né, e vendo assim as pessoas todas, né, muita gente trancada em apartamento, cuidando de criança em home office e tudo. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que é uma coisa que assusta, o que a gente vai fazer aqui na quarentena se a gente não tem casa, mas como possibilitou a gente a estar, né, muito confortável aqui. A flexibilidade que isso dá, né? A capacidade que a gente tem de adaptar rápido, porque não tem nada realmente prendendo a gente em nenhuma situação, nem em lugar nenhum. A gente consegue se desprender muito rápido. O que a gente precisa lidar é só com as nossas expectativas. A gente tinha planos de passar o ano viajando o mundo, a gente tem que ajustar, mas é só na nossa cabeça, não tem nada concreto, um aluguel, um emprego, prendendo a gente a lugar nenhum. Nem mesmo um carro, nem mesmo né? um carro. A gente aluga carro. Fisicamente, habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Memória que é de um espaço e de um tempo. Memória do interior do qual vivemos, como uma ilha entre dois mares. Um que dizemos passado, outro que dizemos futuro.
Podemos navegar no mar do passado próximo graças à memória pessoal que conservou a lembrança das suas rotas. Mas para navegar no mar do passado remoto, teremos de usar as memórias que o tempo acumulou. As memórias de um espaço continuamente transformado. Tão fugidio como o próprio tempo.